Noite. Boa noite, os congressistas desse maravilhoso COBEM, um COBEM novidade, um COBEM que está fazendo história, né? Do COBEM, primeiro COBEM, um dos primeiros congressos totalmente online. Então, é um marco na história da educação médica no Brasil, que eu acho que é uma quebra de paradigmas muito grande, né? Então, cabe a temática da nossa atividade é a readequação dos programas de residência médica a partir da pandemia. Então, para isso, nós temos que tecer as considerações que a pandemia impôs mudanças de rotina, papéis, funções e mesmo de demanda em todos os programas de residência médica, ainda que em graus distintos. Nesse cenário, questionar e debater as medidas que se fazem necessárias para garantir o processo educacional, preservando a qualidade do ensino, a saúde mental dos atores envolvidos e as necessidades em saúde do país, é a grande prioridade. Então, é a prioridade que nós temos hoje. E, para isso, nós temos uma mesa agora extremamente qualificada, né, composta por 3 debatedores de altíssimo nível, né, que são a docente Júlia Barban Morelli Rosas, né, o docente Ramiro Coleone, né, e o discente João Gabriel Pereira Chaves de Andrade. Tá? A mesa será coordenada por mim, professor Jucimar Carneiro Nunes. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade do Estado do Amazonas. Sou presidente da Comissão Estadual de Residência Médica, né? Tenho algum trabalho já de algum tempo na Comissão Nacional de Residência Médica. Estou pela segunda passagem na Comissão Nacional como presidente de Serem, e vamos coordenar esse trabalho. Esperamos que essa mesa tenha um desempenho do que era esperado, né? Pelo andar da carruagem, com algum atraso, né? Esperamos que os ouvintes, os nossos congressistas, aproveitem bastante e participem no chat. Eu estarei atento a todas as indagações e interpelações dos congressistas, né, para lhes dar o retorno. Bem, teremos a primeira palestrante docente de hoje, a professora Júlia Barban. Ela é médica de família e comunidade, ela é mestre em saúde coletiva, docente da Faculdade de Medicina de Petrópolis, supervisora do Programa de Residência Médica em Medicina, Família e Comunidade de Petrópolis e coordenadora do Grupo de Trabalho de Ensinagem da Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade e diretora de comunicação na gestão 2020-2022. Então, professora Júlia, a palavra está com a senhora. Tá? Fique à vontade. Agradeço muito, professor Jucimar. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, com os congressistas que nos acompanham. Espero que a gente possa trocar boas impressões e ideias, né? O professor já me apresentou por completo, então é daí que eu falo, né? Desse lugar da medicina de família, numa cidade do interior, né? Petrópolis está no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu queria começar compartilhando com vocês que eu tenho 2 pontos de partida, né, para essa minha fala. O primeiro ponto de partida, que eu acho que é praticamente um lugar comum para quem está no Congresso da BEM, mas talvez seja importante dizer pela presença de estudantes aqui com a gente, né, é que a residência médica ela é uma modalidade de pós-graduação, né? Ela está dentro, então, do escopo da educação e ela é uma modalidade bastante consolidada e tida como padrão ouro para a formação de especialistas em saúde, né? Isso está bem claro já, vamos dizer assim, é o nosso um ponto de partida bem tranquilo, né? Um segundo ponto de partida que eu gostaria de trazer é que ela é uma política estruturante do SUS, na medida em que formar os especialistas que o sistema de saúde necessita
é uma demanda que a residência cumpre, principalmente porque ela tem dois principais financiadores, né? Que são o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Então, em alguma medida, né, a despeito dos problemas de gestão, a gente tem, então, o Estado direcionando e estruturando o sistema de saúde também via essa política de formação, que, a meu ver, né, defendo aqui como uma das melhores políticas de formação para o Sistema Único de Saúde. Né? Esses pontos de partida são importantes, eu acho, porque a residência médica, ela não só estrutura o SUS depois que forma, né, o seu egresso, mas durante a residência, os programas de residência, eles são a verdadeira integração ensino e serviço, né? São os pontos do caminho da formação, da educação, em que não existe por onde correr. A integração ensino-serviço, ela deve ser bastante íntima, bastante profunda, né? E isso faz com que os próprios programas, ao longo, né, no momento em que estão formando, né, eles não podem estar distanciados do sistema de saúde. Eles formam para o sistema de saúde e eles também têm que atuar dentro desse sistema. E aí começa um pouco essa minha análise, né, do impacto da pandemia nos programas de residência. Então, parte um pouco da percepção de que os programas eles foram impactados na medida em que o sistema de saúde foi impactado, né? Na medida em que cada localidade, né, teve uma apresentação epidemiológica da doença, uma intensidade, um pico, um momento de maior confusão ali do sistema de saúde para poder dar conta. E aí, por essa integração ensino-serviço, a gente viu, então, impactos que foram também um pouco variáveis de acordo com essa proximidade com o sistema de saúde. E aí é importante reforçar de onde eu falo, né? Eu estou falando do lugar da residência, né? Que ela está na atenção primária à saúde, né? Que é um ponto da rede de atenção à saúde que ele sofreu com a pandemia, mas ele felizmente pôde também participar do enfrentamento e dar a sua contribuição na pandemia. Então, de uma certa forma, a questão desse impacto, no meu olhar, ele tem muito a ver com a epidemiologia, muito a ver com essa relação com o sistema de saúde como um todo, porque a atenção primária à saúde, os programas de residência de medicina de família e comunidade têm esse vínculo íntimo, o que talvez não seja tão palpável quando a gente vai falar de programas que estão dentro de estruturas da universidade e ainda a universidade sofre um pouco com essa dificuldade da integração na rede, né? Então, as soluções ficam um pouco dentro da universidade e não tem tanto esse alcance que o sistema de saúde como um todo impacta, né? Mas, de toda forma, na medicina de família e na maioria dos programas, porque a maioria dos programas conta com cenários que estão ligados ao Sistema Único de Saúde, ainda bem, assim que tem que ser, né? A gente teve essa variedade de situações. Bom, entre os programas que são eminentemente ambulatoriais, né? Então, a gente está falando da medicina de família, a gente está falando das subespecialidades de clínica, de pediatria, né? A gente está falando da própria pediatria clínica, né? Porque tem a sua faceta hospitalar, mas também tem muito peso ambulatorial, né? De atendimento ambulatorial. A gente teve vários problemas, várias dificuldades, né? Então, uma grande dificuldade que é relatada em muitas situações o EPI, né, que faltou no começo da pandemia. A gente
viveu situações em que não tinha aquele quantitativo de máscara, aquele quantitativo de coisas básicas mesmo, né? No caso da atenção primária à saúde, muitas vezes aquele sabão com papel toalha na quantidade que passou a ser usado não era o que a gente recebia. Então, essa dificuldade inicial de EPI, ela foi razoavelmente enfrentada no sistema de saúde como um todo e também nas residências com uns ajustes ao longo do tempo, né? Mas impactou, que muitas vezes fez suspensão de algumas atividades, né? A gente teve também afastamento de preceptores e de residentes, seja por grupo de risco, seja por sintoma. E aí, quanto maior o programa, mais isso fica um impacto que realmente desorganiza e leva a gestão do programa a muitos desafios, né? Isso eu acho que foi comum a todos os programas, né? Aqui em Petrópolis a gente tem programa hospitalar, né? Que dependia muito de preceptores dentro do grupo de risco, mais velhos, e aí para refazer escala disso tudo e não deixar residentes sem supervisão foi realmente um desafio, né? E a suspensão de estágios, né? Porque a medicina de família, especificamente, ela tem um estágio nuclear, a carga horária maior, dentro da atenção primária à saúde, que essa não foi suspensa. Mas os outros estágios em outros níveis de atenção que a gente utiliza para a formação focal e a aquisição de habilidades, né? De forma mais rápida, né? Dentro da residência. Então, estágio em saúde mental, psiquiatria, estágio nos próprios ambulatórios de especialidades focais. Esses muitos foram suspensos e, aos poucos, dependendo do cenário da pandemia, foram sendo retomados, né? Eu imagino que os programas como um todo, né, nesse cenário nacional, foram se reinventando ao longo desse processo, foram adequando o carga horária. E também, por outro lado, tiveram algumas contribuições, né, nesse aspecto que eu estou colocando, né, da ligação com o sistema de saúde. Foi interessante ver, foi importante ver o quanto os programas de residência, por sua, vamos dizer assim, agilidade, pela sua gestão ser mais dinâmica, talvez pela formação, a questão acadêmica da gente estar trabalhando sempre as últimas evidências e tudo mais. Então, muitos programas de residência tiveram papéis relevantes dentro do cenário da pandemia no país, seja na criação de protocolo, seja no deslocamento de profissional mesmo, porque tem essa possibilidade de realocação de local de atuação de forma mais fácil e ágil. Então, a gente viu muitos programas de residência, inclusive de medicina de família também, cumprindo esse papel. No caso, de novo, da medicina de família e de alguns outros programas eminentemente clínicos, houve um envolvimento grande e até aquisição de novas habilidades no que diz respeito, por exemplo, à telemedicina. E aí a gente tem cenários como o município de João Pessoa e outros municípios em que a residência, e muitas vezes com o apoio ali da graduação, do internato, desenvolveu o que foi chamado, né, de teleatendimento na cidade, que antes não existia. Então, são contribuições interessantes que a gente pode ver o quanto que a residência médica, ela impacta realmente no sistema de saúde, né? A gente teve esse cenário, e eu falei eminentemente da medicina de família, o professor Ramiro vai dar outro panorama com relação às residências cirúrgicas, né? E a gente teve muita adequação do ponto de vista da carga teórica. A gente tem uma normativa da Comissão Nacional de Residência, que acho que por volta de maio estendeu a carga teórica para 12 horas semanais, com o intuito de dar conta do estudo que era necessário para enfrentar a pandemia, mas também reconhecendo, a meu ver,
a dificuldade de muitos programas de estarem com a carga horária de 60 horas semanais completa, devido a essas ausências de estágios, né? Então, esse desenvolvimento de carga teórica fez muitos programas voltarem para si, voltarem para olhar os seus programas pedagógicos, voltarem a estruturar de forma talvez um pouco mais profunda, elaborada, o seu caminho teórico, né? O que é uma reflexão importante para a residência médica, é um movimento importante que a gente faz de olhar o profissional que a gente quer formar, de ter clareza de qual é o perfil do egresso e tudo mais. Então, olhando de forma muito otimista, eu acho que esse aspecto do conteúdo teórico e do como isso impactou na nossa atividade trouxe alguma contribuição. Por fim, eu queria colocar que a gente tem uma situação, principalmente na residência de medicina de família, linkada à residência multi, né? E a gente tem a residência multiprofissional bastante à deriva. Então, é uma situação que, se a gente na residência médica está vivenciando dificuldades com relação a ter retorno sobre quais seriam as orientações, quais são os melhores caminhos do ponto de vista de orientações nacionais, a residência multiprofissional ela está um tanto mais à deriva, ela não tem reunião da Comissão Nacional de Residência Multi desde o ano passado, e isso impacta imensamente, né, no processo de desenvolvimento desse sistema de saúde local. A gente tem uma situação, como eu comecei a tocar, né, de bastante ausência de orientações e diretivas. A gente teve como uma atomização dessas decisões, dessas tentativas de soluções coletivas. Então, cada comissão estadual tentando primeiro fazer diagnóstico, e aí eu acho que é importante marcar que no início da pandemia a ABEM contribuiu com um diagnóstico dos programas de residência, inclusive. Então, cada comissão estadual tentando fazer um certo diagnóstico da sua realidade. Segundo, fazer realmente orientações e propostas, né? Então, é uma situação bastante difícil, que com certeza foi um pouco mais complicada por esse vai e vem da Comissão Nacional, se fica no MEC ou se vai para o Ministério da Saúde, e as coisas são anunciadas, mas não são tratadas, né, de forma real. E, por fim, um aspecto que me soa assim, peculiar, que é a questão do bônus para os residentes, que são R$600, né, que estão sendo pagos pelo Ministério da Saúde, aparentemente, assim, né, no discurso como uma forma de reconhecimento e de incentivo ao trabalho no enfrentamento da pandemia, mas que coincide com todo o movimento dos residentes de aumento da Bolsa, né? Então, também, de uma certa forma, vem aplacar essa demanda, mas sem resolver a demanda propriamente dita, e sem também ser uma proposta realmente estruturante aí da solução dos caminhos pós-pandemia. Então, a gente tem uma série de estágios e de situações que precisam ainda ser sanadas, em residências curtas, como a de medicina de família e comunidade, que são 2 anos. Isso é um desafio maior, mas os programas estão fazendo esforços, né, de manutenção da qualidade, de aproveitamento desses novos conhecimentos, né? Eu sempre dou o exemplo de que eu fui residente na pandemia de H1N1, e era alguma coisa que não estava planejada para minha aprendizagem, mas foi uma baita aprendizagem e me ajudou, inclusive, hoje, esse ano, em lembrar e ver como é que a gente fazia as coisas e trabalhar na pandemia de Covid. Então, são novas habilidades e outras coisas que a gente acaba adquirindo que também vêm enriquecer.
mas realmente os programas estão nesse grande desafio de tentarem trocar entre si, de buscarem apoio das comissões estaduais, mas, no geral, conseguindo se adaptar dentro das notícias que a gente tem, que é o calendário mantido de prova, a entrada nova vai ser em março, não vai ter nenhum tipo de alargamento para reposição, então os programas tentam se adaptar da melhor forma. Eu acho que, pelo menos no que concerne mais especificamente a atenção primária à saúde, a medicina de família e comunidade, a gente está conseguindo entrar nesse rumo. Então, essas seriam as minhas primeiras contribuições. Espero que a gente possa conversar mais durante o debate. Professora Júlia, muito obrigado pela sua brilhante intervenção, brilhante palestra. Realmente é um tema importantíssimo, né? O que a senhora tocou. Eu acho que na verdade, não é só uma readequação dos nossos programas de formação, mas também uma readequação social, né, a esse novo normal que nós tanto falamos, né? Bem, o nosso segundo palestrante da nossa atividade é o professor Ramiro Coleoni. O professor Ramiro, ele é professor adjunto e supervisor do programa de residência médica em cirurgia do aparelho digestivo do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina, nossa Universidade Federal de São Paulo. Ele é mestre do capítulo São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, presidente do Departamento de Cirurgia da Associação Paulista de Medicina, Consular Brasil Chapter, American College of Surgeons, e o professor Ramiro agora terá os nossos 20 minutos que nós acordamos, né, para tecer suas considerações sobre o nosso tema de readequação dos programas de residência médica a partir da pandemia. Professor Ramiro, a palavra está com o senhor. Muito boa noite, pessoal. Eu tenho uma apresentação aqui só para orientar essa fala, né? Eu acredito que o convite para eu estar hoje aqui com vocês, ele depende da minha atuação nas entidades associativas, né, que eu estou aqui representando, e também da minha atuação na Escola Paulista de Medicina. Eu posso declarar já inicialmente que eu não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria, tá? Porque a minha atividade hoje, eu diria que está 90% centrada na universidade e no nosso hospital universitário, onde a gente só trabalha com o SUS, né? Então, eu vou falar alguma coisa do que a gente tem vivido lá no contexto da Escola Paulista de Medicina e também alguma coisa que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões tem elaborado nesse sentido. O fato é que eu tenho a oportunidade de estar aqui falando, como a professora Júlia já antecipou, do contexto de especialidades, né? É o que a gente tem mais contato. Eu vou falar um pouquinho, em geral, das especialidades como um todo, mas enfocando na complexidade das especialidades cirúrgicas, né? Obviamente, essas salas cirúrgicas que eu estou mostrando aqui não representam o dia a dia dos nossos hospitais universitários, infelizmente, mas é o que se contempla no chamado estado da arte da cirurgia, e é a ambição que todos nós cirurgiões temos de estar atuando com todos os recursos disponíveis, e certamente também é a intenção que o nosso residente tem de atingir meios de se capacitar para exercer a medicina com todo o grau de recursos que ela proporciona. Destacando aqui que a gente vê a tecnologia não como meramente um elemento de sofisticação, como existe no marketing de muitos centros de saúde, mas como uma atividade muito importante para a gente aprimorar a nossa assistência. Nesse sentido, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões tem devotado uma atenção particular para as questões da educação médica. Eu integro a comissão de ensino, que ela tem um espectro bem amplo dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do ensino da cirurgia, e também a comissão de residência médica do Colégio Brasileiro de Cirurgiões a nível nacional. E existe uma preocupação em atuar junto aos nossos membros, divulgando
aquilo que é essencial para a prática cirúrgica, não só do cirurgião geral, mas dos especialistas. Discutindo a questão dos marcos de competência dentro dos grandes temas que interessam para os cirurgiões, como trauma, infecção, transplante, e, de alguma maneira, tentando interpretar, incorporar as modalidades de ensino que não reproduzem aquilo que, por exemplo, eu tive no meu curso médico há quase 40 anos atrás, como as modalidades de simulação, principalmente a simulação realística, que na área cirúrgica ela tem grandes limitações de aplicação, de recurso, de estabelecer métodos críticos para que a gente incorpore, sim, a tecnologia e tudo que se relaciona com inovação, mas dentro de princípios científicos, né? E, de alguma maneira, também incorporar métodos de avaliação dessa aprendizagem que é contínua, desde a graduação, passando, obviamente, pela residência médica e nas fases de atualização do profissional que já está estabelecido. O nosso capítulo tem feito, esse ano, uma parceria muito importante com a Regional da ABEM aqui de São Paulo, encabeçada pelo professor Aristides Palhares. Temos realizado uma série de seminários digitais, os webinars de educação em cirurgia, que tem contemplado não só o ensino de graduação, mas também muitos aspectos aplicados à residência. Essa iniciativa tem sido muito proveitosa para integrar os colegas e talvez tentar trazer um aprimoramento para a demanda de supervisores, preceptores nas escolas médicas e também nos programas de residência médica nas especialidades cirúrgicas. O fato é que, falando aqui da pandemia, né, a professora Júlia já antecipou com muita propriedade os desafios que se apresentaram para a gente, e as palavras-chave são que houve uma necessidade de adaptação, de flexibilização, que vai persistir. Mais do que nunca foi necessário atitudes cooperativas, o que realmente não é fácil, né? Uma vez, principalmente quando você trabalha em unidades que têm diferenças muito grandes entre os profissionais, ou que isso não é ainda uma grande tradição, as pessoas tiveram que sair um pouco da sua zona de conforto, trabalhar, discutir os problemas, e tudo isso num ambiente em que mantemos sempre a esperança, mas tendo o pé no chão de que ainda existe uma incerteza sobre o que nos espera no futuro e com as perspectivas. Temos que ser otimistas, mas sempre contemplar que nós não temos um panorama 100% definido e que essa pandemia trouxe um agravamento da recessão econômica em muitos países e trouxe uma recessão para países que tinham um certo equilíbrio econômico. A gente pode ver nesse diagrama aqui da BBC, em que os países com os tons mais avermelhados, aí, mais escurecidos, eles tendem a ter uma redução no que se espera do seu PIB nesse contexto. E vejo que o Brasil tem, junto com a América do Norte, muitos países da Europa aqui e a Argentina, um comprometimento bem compreensível aqui, bem evidente do seu PIB. Esse impacto na economia, como esse outro dado aqui do Banco Mundial, mostra que entre as recentes crises econômicas, essa aqui trouxe o maior impacto nas projeções de crescimento da economia. Isso complica muito uma situação nossa, principalmente quando a gente depende de dispositivos, né, como na área cirúrgica, que em grande parte das vezes são importados e que são distribuídos através de intermediários, na chamada inflação médica. Essa é uma medida que sempre esteve acima do IPCA e que vinha crescendo e que certamente se agravou no contexto da pandemia, quando a gente teve aquilo que se chama uma quebra dos suprimentos, né, da sequência de suprimentos. E é muito evidente, o professor Jucimar é um anestesista, né, a falta que ocorreu de materiais e medicações, tanto por problemas relacionados na linha de produção, como também pelo aumento da demanda específica de itens, como os EPIs, como medicações usadas
unidades de terapia intensiva e centro cirúrgico, né? E, ao mesmo tempo, houve um aumento dos custos desses suprimentos, o que comprometeu muito o atendimento hospitalar, principalmente daquelas unidades que têm um orçamento que depende das secretarias de saúde, né? Como é o caso grande parte dos hospitais universitários. E o movimento cirúrgico foi prejudicado. Aqui é um diagrama que saiu no British Journal of Surgery, mostrando a suspensão de cirurgias ao nível mundial. E esse esquema contempla apenas doenças benignas. Então, quanto o tom for mais azulado, mostra a maior intensidade com que as cirurgias de doenças benignas foram suspensas. E vocês vejam que o mundo, nesse sentido aqui, se azulou e que houve uma suspensão generalizada desses procedimentos. Da mesma forma, no câncer, em muitos centros houve um prejuízo do agendamento e do cumprimento dos procedimentos cirúrgicos dessa doença tão grave e que é um problema de saúde também muito expressivo no nosso meio. Os procedimentos cirúrgicos oncológicos continuaram, mas eles tiveram, sem dúvida alguma, um prejuízo, e isso vai ter um impacto nessa retomada de atividades. E só para ilustrar uma estatística, se esse grupo do Lancet Oncology, avaliando a cirurgia global, estima um número assombroso de novos casos de câncer todo ano, e que a maioria deles, aproximadamente 80%, em algum momento da evolução da doença, vão precisar de uma cirurgia. E que, atualmente, menos de 25% desses pacientes recebem a cirurgia de uma forma segura, têm acesso a essa cirurgia e recebem esse tratamento cirúrgico no momento adequado. É um problema extremamente sério, projetando a necessidade de 45 milhões de cirurgias para 2030, daqui a 10 anos mais ou menos. Então, vocês imaginam o impacto que a suspensão dessas cirurgias trouxe em nível mundial. E uma projeção de um grupo chamado Covid Surge, que vem trabalhando de maneira global também no combate, na disseminação de medidas de tratamento do Covid no âmbito cirúrgico, coloca aqui o Brasil como a medalha de bronze, em terceiro lugar entre os cancelamentos de operações, dentro de uma previsibilidade rotineira que elas têm. Estima-se que foram suspensas 250 mil cirurgias semanalmente, nessa estimativa, né? O que é um número imenso e dá uma dimensão do prejuízo que causou à nossa população. Da mesma maneira, durante a pandemia, nós detectamos problema de falta de profissionais especializados, tivemos que ter uma improvisação, colocar na linha de frente colegas até ainda em treinamento e sem ter a experiência adequada, né? A experiência que até daria um suporte emocional para muitas situações, profissionais que foram desviados em suas funções, não só médicos, mas de todas as outras equipes para ajudar nesse enfrentamento. Tivemos, como a professora Júlia falou, afastamento não só de médicos da assistência, como também de supervisores e preceptores do programa. E certamente todo esse comprometimento trouxe as sequelas físicas daqueles que se contaminaram e tiveram internações, como também sequelas psicológicas daqueles que passaram por esse sofrimento ou tiveram os seus amigos e parentes afetados por essa doença. Nesse sentido, dentro da Coreme da Escola Paulista de Medicina, nós realizamos um levantamento considerando os princípios básicos, as premissas essenciais do programa de residência médica, né? Vendo como a gente poderia adequar da melhor forma possível uma reposição de atividades e, eventualmente, até um cancelamento do concurso, como alguns programas da nossa universidade pleitearam. O cancelamento temporário, evidentemente. Ao passo que havia alguns programas que estavam muito satisfeitos com o andamento dos seus programas, uma vez que as atividades não se interromperam e estavam até, de um certo modo, aquecidas, né? No sentido positivo dessa palavra. Então, assim, como está listado aqui,
a pandemia afetou de uma maneira muito assimétrica os programas de residência, mesmo dentro da cirurgia, como nós vamos tentar mostrar aqui. E dentro do princípio de manter uma qualidade, de manter os direitos, né, dos residentes, direito à bolsa, a uma carga horária, a uma supervisão adequada, férias, como a gente poderia compensar o dano que a pandemia trouxe a alguns programas, notadamente aqueles que tratam as doenças benignas e muitos procedimentos chamados assim eletivos, uma vez que as cirurgias de câncer, em muitas modalidades, e as emergências, permaneceram de alguma forma. Esses são números do nosso programa, são 97 programas de residência médica, 553 vagas para o primeiro ano, temos aí 1.140 residentes em atuação. Submetemos uma pesquisa que foi coordenada pelo professor Andriolo, que é o coordenador da Coreme, e gentilmente me permitiu divulgar esses dados, perguntando: você quer manter o processo seletivo na data? Você quer prorrogar esse processo seletivo por 4 ou 6 meses, e aí até nesse período fazer uma reposição ou não realizar o processo seletivo? Infelizmente, tivemos só 42% de retorno dos programas. Mas, de qualquer maneira, a maioria deles optou por manter o cronograma. Vimos que 30% mais ou menos queriam prorrogar e cerca de 15% deles não queriam realizar o processo seletivo. A gente pode ver que, se fossem somados esses dois subgrupos, não ia ter uma diferença muito importante. Agora, de qualquer maneira, no meio dessa discussão, surgiu o posicionamento da Associação Nacional de Residentes, no sentido de não ter interesse numa reposição, né? Acredito que o João Gabriel vai aprofundar esse assunto com muita propriedade. Mas, assim, só para ilustração, veja aqui os programas que queriam prorrogação. No contexto da cirurgia, a cirurgia geral de 3 anos e a área básica de 2 anos pleitearam essa prorrogação. Vale dizer que são 2 programas que mudaram a sua concepção. A área cirúrgica básica de 2 anos, ela não contempla atribuição de um título de especialista e, obviamente, esse treinamento de 2 anos ele é muito frágil e não permite um exercício talvez seguro, com todos os problemas que tivemos esse ano, para o indivíduo adentrar uma especialidade cirúrgica. E o programa de cirurgia geral de 3 anos está ainda engatinhando, né? Uma vez que nem a primeira turma que iniciou esse programa está atualmente no 2º ano do curso. Mas vocês podem ver que são predominantemente especialidades com situações eletivas, né? E que envolvem, em grande parte também, pacientes idosos, né? E contemplam, na sua atuação, com grande parte de doenças de natureza não oncológica, como a reumatologia, que eu estou falando, em alguma instância a acupuntura, a neurologia, a ginecologia obstetrícia, em grande parte, como eu estou falando, pela questão das doenças benignas, e a urologia da mesma forma. E aqueles que queriam não realizar um processo seletivo eram especialidades, francamente, com esse perfil que eu antecipei aqui, como otorrino, cirurgia plástica, cirurgia vascular, mastologia, e o ano de especialização em obstetrícia e ginecologia, que obviamente tem uma área muito segmentada e que foi atingida plenamente, né, pela falta de acesso dos pacientes ao ambiente não Covid. E também o item aqui, muito super especializado no transplante de coração. O fato é que esse diagrama aqui previa, né, no começo da pandemia, o que ia acontecer. O que nos interessa seria, vamos ser bem otimistas e ir para a extremidade da direita dessa curva, no reinício das atividades eletivas. Então, eles estão falando prioridade de cirurgia de emergência e trauma, manter a seletividade da cirurgia de câncer e reconstruir a capacidade de cirurgia eletiva segundo prioridades, né? Estabelecendo que há um risco de novos picos de mortalidade, né, por novas ondas de pandemia, e, eventualmente, a falta de leitos cirúrgicos de UTI nesse contexto e enfrentar pacientes que tenham complicações relacionadas à evolução da sua doença
no contexto do atraso desse acesso à assistência. Então, a gente tem uma mistura de várias situações. A queda da cadeia de suprimentos, que afetou a economia dos nossos hospitais, que agora tem, muitas vezes, o desafio de trabalhar ainda com doentes Covid graves e a volta dos outros tipos de doentes complexos. A migração de muitos doentes do sistema de saúde suplementar para o SUS, aumentando a demanda. As dificuldades de seleção dos pacientes, né? Como vamos dar prioridade? O que tem se estabelecido é, dentro das neoplasias, aquelas que têm, dentro de uma lógica acadêmica, um risco de evolução mais rápida, né? O que é muito difícil de determinar, e dentro das doenças não oncológicas, aquelas que possam determinar alguma disfunção orgânica que dê prioridade para esse procedimento. É muito complexo avaliar isso, como a gente falou, em especialidades como otorrino, cirurgia vascular, cirurgia plástica, em que o doente tem a sua necessidade também. E, certamente, o residente tem expectativas de treinamento. Então, nós temos que balancear o interesse do paciente, o interesse da sociedade e, de alguma maneira, também a necessidade de treinamento do nosso residente. O desafio é estabelecer algoritmos para a seleção desses pacientes de maneira que eles sejam consistentes, transparentes e equânimes, né, de modo a permitir o acesso de uma maneira sem tendenciosidades, né. O ideal seria que nós tivéssemos o desenvolvimento, o incremento do esquema de cirurgia ambulatorial. Isso, obviamente, demanda estrutura e treinamento de equipes, que, infelizmente, eu não enxergo, de um modo geral, aqui no nosso país. Sempre existe a estratégia de realizar mutirões de cirurgia, o que também depende de estrutura, depende de uma equipe de apoio, de anestesistas, de enfermagem, né? De triagem adequada dos pacientes que se encaixam no critério desses mutirões, e também realizar esses mutirões dentro de algoritmos que também tenham esses atributos de equanimidade, sem desprezar nenhuma, ou pelo contrário, privilegiar nenhum indivíduo. Obviamente, todos os procedimentos dependem de cuidados técnicos, né? Em particular, o uso adequado dos EPIs, que, felizmente, na nossa instituição não tem faltado, mas que a gente sabe que tem que ser administrados com rigor, porque aumentou muito a demanda dos EPIs, mas eles têm um custo ainda considerável, apesar de que a fase de maior exploração aparentemente já ocorreu. Lembrar que existe limitação da disponibilidade de salas cirúrgicas e, infelizmente, a gente precisa aprimorar a eficiência dessas salas cirúrgicas, né? O que implica também, não só no cirurgião, no anestesista, mas também na equipe de suporte, que vai fazer a limpeza e desinfecção dessas salas de maneira adequada e que muitas vezes implica, para quem tem aquele afã de operar, aquele grande interesse, uma impressão de lentidão, que na verdade não, a gente tem que tolerar e trabalhar com isso e eventualmente considerar dentro da nossa legislação a possibilidade de expansão de horários de atividade. Trabalhar até mais tarde, eventualmente usar alguns períodos que não são habitualmente contemplados na nossa rotina. Nas atividades de ensino, a boa notícia é que nós incorporamos de maneira muito positiva as plataformas de videoconferência. Isso permite, acima de tudo, um intercâmbio de informações entre as instituições. Isso é extremamente saudável e talvez não fosse tão comum nos programas de residência. E isso está permitindo uma aderência a essas atividades de ensino, as reuniões clínicas e aulas, né? E, de alguma maneira, aqueles hospitais, universidades que têm os centros de simulação devem investir e tentar desenvolver o recurso de simulação, principalmente nos anos iniciais da residência médica. Não só no aspecto da cirurgia, mas isso vale para todas as especialidades, né? E, como eu falei, a questão dos mutirões aí, que tem que ser contemplada com muita sabedoria e equanimidade. Então, mudou-se totalmente o panorama, né? Essas aglomerações cirúrgicas, né, que eram tão comuns no passado, não são mais pertinentes. Nós temos um contexto ainda de adaptações muito importantes, de entender a doença do Covid, que realmente ainda não desapareceu,
e aprimorar o nosso conhecimento e também prestar a melhor assistência possível, usando da melhor forma os recursos que a gente dispõe, né? Eu quis só ilustrar algumas situações que a gente identificou aqui como relevantes, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e colocar à disposição para dúvidas e esclarecimentos que nos permitiram representar a nossa instituição aqui agora. Um problema aqui com o professor Josimar, eu vou... Ah, já voltou aqui. Seja bem-vindo, Josimar. Caiu geral? Não, voltei. Caiu direto aqui em Manaus. Aqui. Deve ser algum problema de... Foi um dia de chuva, hoje, graças. Foi que a gente chama de estiagem, né? Aqui na região norte. Muita seca, né? E agora voltou a chover. Então, deve ter sido a chuva torrencial que caiu na cidade, então deve ter causado alguma instabilidade no sistema. Mas, professor Ramiro, uma brilhante palestra, tá? E você nos esclareceu temas de extrema relevância. Existem aqui já parabenizações em relação aos dados que você teceu, são dados muito interessantes, né? Outras considerações, outros dialetos, que a sua palestra refletiu o verdadeiro estado da arte em residência em cirurgia. Então, um parabéns, eu acho, de uma brilhante palestra, uma contribuição muito boa, não só de cirurgia, mas teceu um comentário muito bem abrangente sobre o estado, não só do que aconteceu no Hospital São Paulo, no Hospital Universitário, no Hospital São Paulo, né, como toda a escola paulista, mas também refletiu o que aconteceu na residência médica no Brasil inteiro, da cirurgia, né? Então, daqui a pouco a gente vai alongar um pouco mais esse nosso debate sobre a cirurgia, que é algo, até já anotei algumas perguntas minhas pessoais aqui sobre a cirurgia, mas eu vou esperar também do grupo no chat aqui as colocações, que não deverão ser poucas em relação à sua palestra, à sua intervenção, e como da Júlia também. Mas teremos um terceiro palestrante, agora o nosso discente, né? E ele é o médico residente, né? É o João Gabriel Pereira de Chaves de Andrade, né? O João Gabriel, ele é médico residente do Programa de Residência Médica de Medicina da Família e Comunidade, Medicina de Família e Comunidade, da Fundação de Ensino, Pesquisa e Ciência da Saúde do Distrito Federal, né? Da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ele é coordenador discente da Regional Centro-Oeste. Ele foi coordenador em 2017, né? É representante dos coordenadores discentes do Conselho Administrativo da ABEM em 2017. Então, João Gabriel, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou João Gabriel, né? Sou médico residente, como o professor Josimar falou, né? E estou neste ano como coordenador, né? Representante dos médicos residentes da Regional Centro-Oeste, né? E eu espero, nesse momento, poder contribuir com os debates, espero também poder contribuir com as discussões, que a gente possa traçar, né, alguns planos ou algumas possíveis soluções para os programas de residência de agora e os programas de residências que virão, né? Não vou me alongar nas minhas palavras para poder valorizar este debate, ainda mais numa situação de tantas incertezas, que é importante a gente compartilhar essas experiências, pois há diversas divergências entre os programas de residência médica, né? Eu iniciei minha fala dizendo sobre a questão do contexto vigente, né? Então não tem como dissociar todas as mudanças do programa de residência sem falar da pandemia,
né? Uma pandemia agora que se encontra em decaimento, mas é uma pandemia que trouxe impactos profundos na organização da nossa sociedade, seja nas relações trabalhistas, nas relações interpessoais, e também no contexto macro do nosso país, né? Poderíamos falar que diversos contextos que estão impactando hoje o nosso país, mas eu vou me atentar a este, né? Os impactos foram para além das relações trabalhistas, foram para atingir o contexto sociais, econômicos, da saúde e da educação. A educação, sem dúvida, foi impactada enormemente, né? Então, nós, enquanto discentes, né, residentes e professores, né, no contexto do início da pandemia, mas ainda, né, permanecemos com alguns sentimentos de medo, de tensão, e eles, um dos mais paralisantes, na minha opinião, é o sentimento de incerteza, né? Uma incerteza, pois não sabemos que dimensões que essa pandemia pode ter, não sabemos o quão fundo que ela pode ir, mas no momento de tanta incerteza, a melhor forma que a gente sabe, e isso respaldado pela medicina baseada em evidência, foi o isolamento social, foi o uso dos EPIs e a higienização. Com essas medidas, a gente viu, infelizmente, os nossos ambientes de práticas acabarem se tornando inóspitos, né? Mas tudo isso com o intuito de salvaguardar, proteger nós, profissionais, né, discentes também, e para proteger o paciente. Então, encontramos ambulatórios, encontramos enfermarias, as cirurgias eletivas, com a diminuição drástica, e também o processo de ensino-aprendizado bastante impactado. Permaneceram alguns serviços, né, serviços como de urgência e emergência, cuidados com os pacientes oncológicos, atendimento aos pacientes no contexto do centro obstétrico, e ampliamos os nossos esforços para os cuidados com os pacientes com Covid-19. Outros impactos profundos tivemos enormemente no programa de residências médicas atuais, nos futuros, né, foi que mudou a forma de exercer a medicina. E aqui eu faço exemplo da telemedicina. E mudou também profundamente a nossa forma de ensinar e de aprender. Como a Júlia havia citado, com o decreto da Comissão Nacional de Residência Médica, que tentou regulamentar as práticas de residência médica durante a pandemia, a gente teve algumas mudanças importantes. Primeiro, né, houve um respaldo de paralisação do que alguns programas de residência médicas se propunham, e houve também uma destinação da carga horária dessas residências médicas para as atividades, né, teóricas ou em relação ao cuidado dos pacientes de Covid. Então, são esses dois pontos que eu quero trabalhar agora, que é a paralisação de algumas atividades da residência e essa mudança. Mas, sem dúvida, essa medida ela foi assertiva, né? Porque nós temos uma responsabilidade sociossanitária com o controle dessa doença que dizimou populações, doença que continua ainda matando muitos pacientes. Então, nós tínhamos e temos um compromisso, uma responsabilidade sociossanitária em que nós temos que colocar ela como prioridade, né? E depois pensarmos, claro, em conjunto, em paralelo, com nossos processos formativos dentro das nossas universidades e dentro dos nossos hospitais. Dessa forma, os residentes, sim, foram realocados para outros contextos que não estavam sendo propostos para o seu programa de residência. As residências tiveram atraso, elas tiveram um distanciamento e uma perda do que se tinha proposto, né, para a formação de um profissional de excelência, qualificado e autônomo. Mas antes da gente qualificar esse profissional que exigimos, nós devemos pormenorizar e destrinchar que elementos são esses necessários para atingir tal profissional, com essas qualificações que eu citei. A gente pode citar aqui diversos meios, mas aqui eu vou me ater, né, ao currículo baseado em competência, que é preenchido ali pelo conhecimento, pelas habilidades e pelas atitudes. Então, são dentro dessa pirâmide preenchida, desse diagrama das competências, que devemos enchê-las com aquilo que definimos
que qualifica um médico residente de excelência, né? Bom, as mudanças no processo de ensino-aprendizagem ocorreram e, sem dúvida, se fazem necessário. Essa pandemia, ela veio trazer uma certa imposição para algo que já deveríamos ter sido pensado, ter sido programado, né? Porque muitas das vezes vemos a prática do médico residente voltado para o processo de trabalho, em detrimento de uma prática voltada para um processo de aprendizagem, né? Dessa forma, o foco da residência é baseado pura e simplesmente no cumprimento de uma carga horária, é pura e simplesmente voltado para o cumprimento de um cenário de prática em específico, e que todo esse processo formativo é permeado por avaliações puramente cognitivas ou avaliações que abrangem a parte atitudinal de forma incipiente, né? Quando se fala da pandemia, como se mudam os processos pedagógicos, né? A gente, com essas mudanças, temos que aproveitar esse momento para trazer uma residência que vai para além da avaliação pela carga horária, né? Temos que trazer readequações dos atuais programas de residência, né? Essas readequações, elas devem ser partir da própria instituição. Não há um modelo pronto, não há um planejamento dado para o contexto e para as dimensões hoje do Brasil. Então, seria interessante que cada instituição faça o seu diagnóstico situacional e trace, a partir de um planejamento metodológico, democrático, em que sejam ouvidos os residentes, sejam ouvidos os professores, sejam ouvidos os gestores, para se construir um projeto pedagógico que faça a diferença. Bom, citei também a telemedicina, né? Então, a gente está vendo agora a inserção de novas tecnologias educacionais, né? E, portanto, nós nos perguntamos de que forma que essas tecnologias elas estão adentrando no nosso processo de aprendizado, né? Como que nós poderíamos aplicar isso dentro do nosso ambiente? Aqui eu vou lançar a mão de duas perguntas, né? Uma primeira pergunta, né? Seriam essas tecnologias, né? Elas podem ser aplicadas, aí eu vou um pouco mais longe, né? Elas podem ser aplicadas para substituir a consulta presencial, podem substituir as visitas domiciliares, a prática à beira-leito? Lanço outra pergunta, né? Esse médico do futuro, não é o futuro distante, o futuro agora, nos próximos 6 anos, será diferente do médico de hoje, né? Para a primeira pergunta, sabemos que o ensino virtual ele pode sim ser aplicado em alguns elementos, como na realização de provas teóricas, avaliações orais, estudos de caso, entre outros. Algumas situações também podem ser aplicadas, seja na melhora do raciocínio clínico, né? Seja no estudo da investigação clínica, na aquisição, na integração de conhecimentos, né? Porém, como que essa tecnologia ela pode ser implementada para se abordar atitudes com relação ao paciente, com relação aos seus pares, né? Para avaliar se uma anamnese adequada, um exame físico, para avaliar habilidades comunicativas, né? Eu vejo que nesses últimos pontos teremos algumas séries de dificuldade, né? Bom, falando de educação médica, eu não consigo dissociar a educação médica da educação permanente. Essas duas como um ato contínuo. Não consigo dissociar também, separar a integração da academia, e eu falo das faculdades, dos centros, das universidades, com as práticas assistenciais. Nós temos que fugir, né, desde a graduação, também na pós-graduação, né, de uma educação focada no contexto biomédico, no contexto hospitalocêntrico, no contexto unicausal. Temos que ampliar os nossos olhares para o contexto da saúde coletiva, da medicina social, da saúde pública. Temos que entender os nossos papéis enquanto cidadãos e responsáveis sanitários pelos problemas da nossa região, do nosso Brasil. Essa era Covid, como o professor Ramiro falou, né, ampliou os nossos olhares para a solidariedade,
mudou-se, reestruturou nossa organização em rede de atenção, né? Isso seja em rede de atenção a nível do Estado, mas também dentro dos nossos ambientes de práticas, tivemos que sair da nossa zona de conforto, né? Tivemos que sair dos nossos castelos, dos pacientes das nossas especialidades para trabalhar em conjunto, para trabalhar de forma solidária. A construção dessas atitudes, dessas trocas de saberes com a população e fazer valer a construção de afeto, né, somente ocorrerá se mudarmos pelo menos a cadeia formativa. Caso a gente não mude essa cadeia formativa e não mude nosso processo formativo, né, nossos olhares ficarão voltados somente para os eletrocardiogramas, para as radiografias, para as ecografias, esqueceremos e acirraremos, aprofundaremos, né? Deixaremos de olhar para o paciente, deixaremos de olhar para o nosso curso de graduação, para o nosso programa de residência, para a universidade, para o Brasil, né? E não podemos incorrer nesse distanciamento da relação médico-paciente. Para não incorrer nesse distanciamento, temos que olhar para o Sistema Único de Saúde, né? Durante essa pandemia, a gente viu as potencialidades do Sistema Único de Saúde. Contudo, essas especialidades elas foram mitigadas por projetos de governos que vão na contramão das práticas respaldadas por metodologias científicas amplamente usadas na medicina. De um lado, tínhamos o isolamento social e de outro, tínhamos a imunidade de rebanho. De um lado, tínhamos o uso de máscaras, de um outro, tinha uma boca escancarada. De um lado, tínhamos a educação e saúde e de um outro, a deseducação. Apesar de todos os esforços para a gente tentar conter essa pandemia, tivemos sim profissionais de saúde, gestores, que entenderam o seu papel como parte do SUS e escancararam as suas mangas, ou melhor dizendo, usaram os seus equipamentos de proteção individual e mostraram a importância do Sistema Único de Saúde, né? Esse Sistema Único de Saúde que é historicamente subfinanciado, atacado por projetos e ideias que não deixam ser implementados. A gente pode falar aí dos congelamentos dos gastos do sistema de saúde, poderemos falar do favorecimento de altas e médias complexidade em relação à atenção primária, poderíamos falar também do favorecimento da iniciativa privada dos planos de saúde em vez de fortalecimento da saúde pública. Assim eu termino a minha fala e gostaria de voltar aqui aos meus esforços para parabenizar os professores esses que tiveram uma contribuição enorme para o meu processo formativo. E aqui eu cito o professor Darcy Ribeiro, que é o fundador da Universidade de Brasília, por qual me fez despertar para um conhecimento, para uma universidade que vai para além dos muros da universidade, vai para uma compreensão e vai para um sentimento de compaixão e solidariedade junto da população. E agradecer também os professores que estão aqui, a professora Ju, o professor Ramiro, o professor Jucimar, né, e trazer esses votos de parabéns para vocês também, e para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Gabriel, muito obrigado pela sua palestra. Além de, em nome da professora, agradecer as suas felicitações, parabenizações em relação a gente, mas eu quero parabenizá-la pela sua palestra. Foi excelente, você abordou a questão educacional de maneira maravilhosa e a questão formativa também é uma realidade. Parabéns pela colocação, tá? E agora vamos às gotas.
Olá, eu sou Rafael Primor e tenho o prazer de apresentar para vocês o projeto Contos da Esperança. Nesse projeto nós reunimos alguns contos de autores e eles serão lidos por atores, especialmente para vocês. Um abraço e eu espero que vocês gostem. Eu acho que eu tinha uns 10 anos e a gente ainda morava numa cidadezinha do interior para onde o meu pai havia sido transferido. O meu pai era um homem grandão, com um bigode grosso e umas sobrancelhas largas. Ele falava alto e eu costumava pensar que a empresa de energia elétrica só tinha contratado meu pai porque ele alcançava os fios dos postes com mais facilidade. Depois de voltar do trabalho, o meu pai havia acabado de colocar um café no copo quando recebeu a ligação da minha mãe, contando que estava comigo no hospital, que eu tinha caído do cavalo e quebrado meus 2 braços. Eu me lembro do meu pai chegando para nos buscar com as bochechas rosas e umas gotas de suor prontas para pingar das suas sobrancelhas grossas. Era sinal de que aquele homenzarrão estava mesmo preocupado. O meu pai sempre foi um daqueles tipos alegres que adoram entreter seus amigos e comigo não era diferente. Ele contava histórias fantásticas e mágicas e depois desse incidente ele intensificou as doses de fantasia nos causos que me contava toda noite na sala de TV ou na hora de dormir. A minha mãe ficava só ouvindo e ria das partes mais absurdas que ele inventava para me distrair enquanto eu me recuperava da queda. Quando eu tirei os gessos, meu braço direito havia sobrado uma enorme cicatriz e com o tempo uma queloide se formou no meu ombro do mesmo lado. A minha mãe parecia bem mais preocupada com isso do que eu mesma. Uma menina da minha idade não tinha nenhuma noção estética e nem ao menos de que isso poderia afastar o olhar dos meninos mais bobos por mim. Ela vivia dizendo que quando eu crescesse era só fazer uma tatuagem que a cicatriz ia desaparecer. Quando você fizer 18 anos, você já pode fazer. Eu achava aquilo o melhor dos mundos. Que criança tinha uma mãe tão moderna que insistia daquela maneira para a filha ter uma tatuagem? Alguns anos depois, o meu pai tomou um choque e foi afastado por um tempo da empresa. Foi o momento perfeito para fazer uma viagem. Ele havia prometido levar minha mãe para Bariloche em lua de mel, mas a falta de dinheiro fez com que passassem os dias pós-casamento fazendo mudança e comendo pastel numa feira do Bexiga. Coisa que minha mãe sempre lembrava rindo e dando nele uma alfinetada leve que fazia suas sobrancelhas produzirem as tais gotas gordas, engraçadas de suor. Como não tínhamos dinheiro, o meu pai resolveu que iríamos de carro. Um Fusca 76 que ele tinha herdado de seu pai e que era sua marca registrada na cidade. Fizemos as malas e eu fui a tiracolo na viagem de núpcias para Bariloche que nunca acontecera antes. Atravessamos as cidades, as montanhas, as estradas sem fim. No rádio do carro, músicas alegres se revezavam com uma fita de canções infantis irritantes que eu pedia para tocar em um loop infinito e com as histórias mágicas que o meu pai nos contava para me fazer cair no sono e para eu parar de falar um pouco. E eis que, num ponto de uma estrada qualquer, já perto do final do mapa do país, o Fusca morre. E não havia nada que o fizesse ressuscitar. Eu prontamente, cheia de certezas no meu mundo mágico, disse que o carro só funcionaria quando uma borboleta amarela pousasse nele. Com o capô aberto, o meu pai concluiu que era a bateria que tinha dado problema. Ele foi atrás de um posto de gasolina pedir por socorro com as suas sobrancelhas suadas e voltou 1 hora depois com uma nova bateria para fazer a ligação e um sorriso aberto, contando alguma história engraçada que havia lhe acontecido por lá. Mas, para sua aflição, a bateria não resolveu o problema. A nossa sorte foi que um tempo curto depois, um táxi amarelo parou e perguntou se precisávamos de ajuda. O motorista disse que era preciso jogar um pouco de gasolina sobre o motor, que tudo se resolveria. E assim foi feito. O Fusca tossiu e se pôs a andar. Mal tinha eu caído no sono, alguns metros adiante,
a minha mãe me acorda eufórica, apontando para uma pequena borboleta amarela que havia pousado no retrovisor do carro. Nós duas gritávamos como duas adolescentes que nem éramos, nem eu e muito menos ela. E o meu pai gargalhava, feliz com as coisas absurdas e mágicas da vida. Quando eu fiz 18 anos, eu cobri a minha cicatriz com uma tatuagem. E foi uma senhora tatuagem para dar conta daquela pele engruvinhada que marcava o meu ombro. Apesar de eu já ter me acostumado com ela, o aval de me tatuar aos 18 anos já era quase um compromisso assumido por mim. Anos depois, eu conheci o meu marido na praia. Eu estava deitada numa canga, com a parte de trás lambuzada pela areia, quando um rapaz alto se aproximou. Ele tinha dentes enormes e brancos, talvez pelo contraste da sua pele morena de sol. Ele veio me encarando e eu, de imediato, fiquei um pouco sem fôlego, pensando que ele poderia me atacar ou alguma coisa assim. Quando ele estava a alguns passos de mim, gritou para os seus amigos que o observavam: "É uma borboleta amarela!" E todos riram. Sem entender o que acontecia e sem que eu precisasse perguntar, ele me disse que de longe a minha tatuagem parecia um unicórnio. E ele e os amigos tinham feito uma aposta. Só ele enxergava em meu ombro uma borboleta amarela. Culpa do tatuador e não da visão distante dos garotos, com toda certeza. Hoje, a nossa filha se formou na faculdade e por isso eu resolvi contar a minha história para vocês. Antes de receber o diploma, ela me perguntou se eu me importaria dela fazer uma tatuagem. Eu disse que o corpo era dela e que tudo que ela quisesse, tivesse certeza de fazer nele, eu apoiaria. No final da noite, ela me mostrou uma enorme borboleta amarela tatuada em seu ombro. Sem entender direito, eu olhei para ela e a relembrei que a minha tatuagem era mais corretiva e não foi assim uma opção. Então ela me disse que uma das suas primeiras memórias é dela estar deitada em meu colo, observando a borboleta amarela pousada em meus ombros. Que aquela imagem a acompanha desde sempre e que lhe traz uma sensação mágica de segurança e amor. E que ela quer que seus filhos um dia tenham a mesma sensação. Eu dei um abraço forte nela para que ela não percebesse a emoção que se formava em meus olhos. E naquele abraço, eu senti que todas as minhas cicatrizes foram transformadas em histórias mágicas e em esperança. Marcamos de ir, depois da sua formatura, para Bariloche, junto com a minha mãe, sua avó, a cidade que nunca chegamos a conhecer. Depois que o Fusca riou, resolvemos que era melhor voltar para a nossa cidade e no caminho comer um pastel no Bexiga. E que já éramos bastante sortudos por estarmos ali salvos por uma pequena borboleta mágica amarela. Desde então, nunca mais duvidamos de histórias mágicas e de que a vida pode ser ainda mais surpreendente, inusitada e absurda do que todas aquelas histórias loucas que o meu pai inventava. Ainda bem. Com emoção é melhor, né? Sem emoção a vida não tem. Ah, que delícia de vídeo, né? Que delícia de vídeo. Então, gente, tem algumas colocações aqui no chat, algumas perguntas. E antes eu vou seguir o conselho da Júlia e vou fazer antes de começarmos os debates aqui, eu vou colocar um pequeno depoimento do que aconteceu em Manaus. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFAM e da UEA, do Estado, e eu presido da Comissão Estadual de Residência Médica, como eu falei no início E quando nós nos deparamos, Manaus estava no meio de uma pandemia, no meio de uma mortalidade incrível, algo que nós nunca dimensionamos, não tínhamos ideia do acontecido, da gravidade do que nós estávamos passando, no meio de um twister
Manaus estava sofrendo demais, a população, nós estávamos atordoados, sem saber para onde correr. E aí veio uma ideia que nós tínhamos. Nós não tínhamos médicos, não estávamos perdendo pacientes nas unidades de terapia intensiva, mortalidade altíssima, os pesquisadores, nós médicos desesperados. E o que nós fizemos? Recebemos o aporte financeiro de algumas instituições, o Ministério Público, a reitoria, algumas empresas do Distrito Industrial de Manaus, da Zona Franca, né? E nós resolvemos fazer um treinamento. Treinamento com quem? Nos nossos médicos residentes. E treinamos paramentação, desparamentação, acesso às vias aéreas, cuidados do paciente crítico. Pegamos os residentes de último ano, os mais capacitados de anestesiologia, de terapia intensiva, de clínica médica, de cirurgia, de cardiologia, e capacitamos esses meninos com o que nós tínhamos, irmão. Conseguimos EPIs, né? O que aconteceu? De uma hora para outra, as unidades de terapia intensiva do hospital de referência, que estavam sem pessoal para trabalhar, de uma hora para outra, quando nós inserimos esses médicos residentes já treinados, capacitados, super voluntariosos, empolgados, querendo trabalhar, querendo salvar vidas, nós mudamos a história da mortalidade nas unidades hospitalares de referência à Covid-19 na cidade de Manaus. Aquela enxurrada de mortes que nós tínhamos começou a diminuir. Começou a diminuir porque o cuidado melhorou. E os médicos residentes, preceptores, nós criamos, eu não vou descrever uma linha de treinamento que nós fizemos de hierarquização de tutores júniores, de tutores sêniores, de time de resposta rápida e tudo mais. Nós fizemos a inserção desses médicos residentes em diversos hospitais, não só no hospital de referência, mas em outros hospitais. Eles fizeram a diferença e diminuiu a mortalidade dos pacientes. Isso foi do médico de medicina, família e comunidade que foi trabalhar nos hospitais de atenção secundária e terciária, que saíram da unidade básica e foram cuidar de pacientes graves também. Todos de modo geral contribuíram. Então, a residência médica na cidade de Manaus, ela contribuiu em muito para mudar a história da mortalidade na pandemia. Então, esse é um depoimento que eu teria que fazer, porque é algo que nós já extrapolamos, já colocamos isso na Comissão Nacional, e a Comissão Nacional ficou sensível em relação a essa demanda que nós enfrentamos na cidade de Manaus. Uma cidade com muitas carências, e a principal delas, essas carências que vão da atenção primária, secundária e principalmente agora na terciária. Isso evidenciou e mostrou a nossa fragilidade. Mas vamos lá. Tá? Tem uma colocação interessante aqui do Diego Inácio Guergen, que é o seguinte: o que acham da possibilidade de criar mini-fellows de 3 a 6 meses, sem dedicação exclusiva, em residências cirúrgicas? O que você acha, professor Romero? Bom, eu imagino que esse mini-fellow seria para um indivíduo que já concluiu a residência de especialidade. Então, vamos, talvez, imaginar um urologista em que ele fez a cirurgia geral básica, ele fez o treinamento da urologia e ele quer se especializar, por exemplo, em endourologia, tratamento de cálculos, né? Isso já existe, né? Em alguns centros já existe esse tipo de treinamento. Agora, é importante que ele seja validado pela instituição que está fazendo o treinamento, um hospital, geralmente um hospital universitário, né, que tem um programa de residência, e seja reconhecido também pela sociedade de especialidade. Aí entra em discussão que aqui no país nós temos 55, se eu não me engano, especialidades médicas reconhecidas, e um outro tanto de áreas de atuação, né? E é muito curioso, porque me parece que é mais uma característica brasileira, né? Talvez seja mais uma jabuticaba nossa aqui. Os outros países talvez não tenham tantas especialidades registradas, né? E cada uma vai ter a sua sociedade para
representá-la. Eu estou falando das 55 que tem assento no Conselho Científico da ANB, né? Então, assim, esses programas é muito importante que eles sejam estruturados junto com as sociedades científicas, né? E eles não interfiram, acima de tudo, com o treinamento dos residentes da especialidade. Então, eu estava citando aí um treinamento para tratar cálculos urinários, né? De um indivíduo que já tem a sua formação. Ele não pode atropelar a atividade do residente de urologia que está tendo a sua formação essencial. Muito provavelmente, esse mini-fellow aí teria que ser desenvolvido ou num programa que não tem esse programa oficial de residência, ou com um tipo de atividade acadêmica que aprofunde o conhecimento sem necessidade tanto da prática assistencial. É um assunto controverso, né? Mas eu acho que ele é muito relevante, porque com o grande número de faculdades que nós temos, o grande número de egressos nas nossas escolas médicas e também aqueles que estão vindo do exterior, né? Eu escutei um comentário outro dia aí que nós temos para o Revalida deste ano de 2020 mais de 14 mil inscritos para fazer a prova, né? Então nós vamos ter, eu acho que é inevitável, muitos colegas com o seu exercício pleno, né, legítimo, e que vão ter interesse de fazer especializações. Então, é muito importante que esse mini-fellow, dentro desse contexto, ele não atropele a formação essencial, nuclear, né, do médico, né? Dentro do que foi falado aqui, o João Gabriel levantou muito bem as necessidades do nosso Sistema Único de Saúde. Ele precisa, antes de tudo, de um urologista do que de um super especialista em determinada área da urologia, né? Esses centros de referência precisam existir e o cenário ideal é que o paciente fosse adequadamente na rede de atendimento regulado, né, para atendimento nesses centros de excelência, né? É muito legítimo o colega querer fazer uma super especialidade, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar, de alguma maneira, racionalizar o acesso para esse tipo de treinamento, né? Uma vez que às vezes ele gera algumas distorções. Agora, o nosso mercado de trabalho também vai sofrer uma mudança muito importante nos próximos anos. E eu acredito que a atividade das nossos programas de residência tenha que ter em mente as mudanças que vão surgir nesse mercado de trabalho, que vão, eu acredito, contemplar, eu acho que não tem outra solução, vão ter que contemplar profissionais generalistas. Eu acho que não tem outra solução. Tá? Até o aumento até os conteúdos programáticos, né? Inclusive que estão colocando aqui, o Tufico colocou, escreveu no chat aqui que as sociedades de especialidades não poderiam contribuir na acreditação e aprimoramento dos programas de residência. Daí, em seguida, o Gustavo Salata respondeu já. Na FEBRASGO, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né, elaboramos e validamos a matriz de competência em ginecologia e obstetrícia. E implementamos o teste de progresso dos residentes, que nesse ano será online, ou seja, as sociedades em si já estão se adaptando. E nós, da Comissão Nacional de Residência Médica, também já recebemos também demandas, ou seja, trabalhamos frequentemente, já estamos trabalhando já quase uma década, né, nas matrizes de competência das especialidades, inclusive contemplando o que o João e a Júlia também colocaram em relação às demandas sociais, né? As demandas sociais dos programas e essa necessidade. Felizmente, as matrizes vieram, já se modernizaram, mas elas vão ter que ser melhoradas, vão ter que ser, inclusive, a adaptação aí a essa realidade nossa de mercado agora, né? Inclusive, você colocou o exemplo da urologia, é uma demanda lógica, né? Júlia, recentemente eu vistoriei um programa de medicina de família e comunidade daqui de Manaus e os médicos residentes, talvez a parte mais importante de uma visita de recredenciamento no programa, de aumento de vaga, é o contato e a conversa com os médicos residentes, o depoimento dos médicos residentes. Então, isso é fundamental. Então, eles me colocaram, eu queria que você contextualizasse uma situação que alguns residentes colocaram, professor,
Nós já tínhamos problemas lá na nossa casinha, na nossa unidade básica de saúde, que já tinha, nossa casinha já ficava situada entre duas gangues, entre duas facções criminosas, né? Agora, além da facção criminosa, nós temos uma demanda agora que é a demanda social da pandemia. Como é que a gente lida com isso, hein, Júlia, nessa situação da medicina, família e comunidade, ou seja, esse aumento de demanda horrível que aconteceu na nossa medicina, família e comunidade? Eu também passo para o João Gabriel daqui a pouco para ele também ter seu comentário sobre isso. Não, se eu puder fazer um comentário sobre a discussão anterior que o professor Ramiro começou, eu acho que a gente tem uma situação no Brasil com relação ao déficit de vagas, né, de residência, do ponto de vista da quantidade de egressos. E para a residência médica ser realmente uma política estruturante, a gente precisa caminhar para ampliação dessas vagas, e eu concordo, fico até feliz que não tenha sido eu a dizer que o caminho é formar os generalistas, não só médicos de família, mas os não subespecialistas de cada área, né? Então, essa lacuna que a gente está vivendo de situação política no Brasil, que não traz esse tipo de demanda para frente do trabalho em saúde, né, nem pelo MEC, nem pelo Ministério de Saúde, gera muitos problemas. E aí eu fico com uma sensação de que a gente precisa, até comentando um pouco a proposta do participante que colocou, eu acho que a gente precisa muito mais garantir que o que a gente tem construído continue funcionando com qualidade, do que propriamente nos lançar a outros tipos de cenários e outros tipos de atuação na formação, né? Então, acho que é muito importante que a gente garanta o que a gente já tem construído no Brasil, que não é pouco, né? A nossa tarefa é grande, porque a gente é um país enorme, mas o que a gente já construiu até aqui não é pouco, e a gente precisa afirmar que isso continue, o que a gente tem até hoje continue com qualidade. Sobre isso que o senhor trouxe, professor Gismar, me lembrou o editorial do Lancet, que coloca que a pandemia de Covid, na verdade, é uma sindemia, numa palavra que, na verdade, significa que é uma conjunção entre questões biológicas e sociais, né? A gente não pode tratar o Covid só em termos biológicos, né? Porque já está claro nos indicadores de vários países, não só do Brasil, que populações vulneráveis são mais acometidas, que as vulnerabilidades sociais elas interferem no desfecho, né, da própria doença, né, do Covid em si. Então, na atenção primária a gente vivenciou isso com muita clareza, né, com exemplos explodindo assim no dia a dia, na nossa frente, e realmente ajuda quando a gente tem essa construção do olhar já voltado para a vulnerabilidade, né? Então, a gente consegue, quando a gente trabalha a formação, né, já calibrando, vamos dizer assim, o olhar desse profissional de saúde que atua em equipe e tal, com esse olhar para a vulnerabilidade, isso contribui, né? Isso ajuda bastante para que os residentes, por exemplo, aí de Manaus pudessem perceber essa situação e integrar, né, esse cenário dentro do cuidado em saúde. Então, na verdade, a medicina de família tem ações assim que às vezes podem parecer impensáveis, mas estender bandeira branca e mandar informante falar com o chefe de um lado e de outro, dizendo, olha só, vamos conversar que agora a gente precisa estabelecer outro tipo de dinâmica aqui no território, é alguma das coisas que a gente faz, a gente dialoga com o território vivo, né? Então, realmente é bem desafiador, e eu acho que a Covid veio meio que trazer para o centro do debate essa questão das iniquidades como também determinantes de saúde, né? Isso é bastante importante. João Gabriel? Oi, professor. Não fui contemplado pela fala do professor Ramiro em torno da questão
da criação dos mini-fellows, né, foi contemplado também pela Júlia, né, então não tenho nenhum comentário a fazer em relação a essas perguntas, né. Se tiver outra em sequência, estou à disposição. Professor Ramiro, na Escola Paulista, com a sua experiência em relação a como nós nos comportaremos, digamos, em relação aos médicos residentes da área de cirurgia da área básica, especificamente, como é um problema nacional e é algo que, lá na Comissão Nacional, nós estamos quase que diariamente nos nossos grupos de debate, qual é a experiência da Escola Paulista de Medicina em relação à reposição e equiparação desse, visto que é uma especialidade, não é especialidade, visto que é uma área nova, né, da cirurgia, e ela é bem abrangente porque ela tinha uma proposta inovadora, né? E a pandemia praticamente já tirou quase que 10 meses de formação desses médicos. Qual é o cenário na Unifesp? Como é que está? Eu fico mais à vontade para falar disso, não só do meu cenário lá na Escola Paulista, que é razoavelmente tranquilo, mas pelo que eu tenho visto pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e até com colegas de outros centros de treinamento, né? Esse programa, ele existia e ele certificava que ao final de 2 anos o indivíduo era um cirurgião geral. Uma situação que não ocorre, acho que em nenhum outro lugar do mundo, tá? Até países latino-americanos contemplam um período aí mínimo de 4 anos, mais ou menos, para ter uma formação que atribua a esse profissional o título de cirurgião geral, que é o cirurgião que a gente tem o entendimento de que esteja apto a reconhecer, conduzir o tratamento, tratar, né, as doenças cirúrgicas mais prevalentes e relevantes no nosso meio, né? Então, assim, só para dar um exemplo, um câncer de intestino grosso, que é altamente prevalente no nosso meio, ele pode ser tratado por um cirurgião oncológico, por um cirurgião coloproctologista, por um cirurgião do aparelho digestivo ou por um cirurgião geral, né? Veja que eu falei aqui 4 ou 5 especialidades aqui para tratar a mesma doença, né? O que importa é que os casos de alta complexidade dentro desse câncer sejam tratados por um super especialista, como a gente já falou aqui. Mas os casos sem complicações, que não envolvem maiores especificações técnicas, eles podem ser conduzidos deveriam ser conduzidos por um cirurgião geral, né? Esse programa de área básica, ele acabou surgindo no momento em que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões conseguiu validar os 3 anos de treinamento para o cirurgião geral, mas as sociedades de especialidade insistiram em manter esse programa de 2 anos. Então, acabou surgindo uma situação em que muitos colegas finalizam o programa de treinamento de 2 anos, eles não têm um acesso imediato, pelo menos, a um programa de treinamento na especialidade, e eles acabam caindo no mercado de trabalho. O fato é que, a partir desse ano, eles não têm mais o título de cirurgião geral conferido pelo MEC. Então, vamos ver, eu não tenho dúvida de que eles vão ser absorvidos pelo mercado de trabalho, porque aqui no Brasil ele tem outras normas, né? Mas há um número considerável, nós temos discutido isso em muitas instâncias, né? E particularmente o Dr. Kimura, que é o coordenador da Serem aqui de São Paulo, tem enfatizado esse problema, e os nossos representantes também na Comissão Nacional, a doutora Magali, a doutora Elizabeth, a doutora Adnan, eles têm encabeçado a liderança desse processo aí e tentar ver como nós vamos alinhar essa situação. O fato é que quem está o grande prejuízo, no meu entendimento, é de quem está no 2º ano desse programa de área básica, porque ele está na reta final do treinamento, ele tem a expectativa, eventualmente, de fazer uma especialização, mas absolutamente ele não é um cirurgião geral, eu me atrevo a falar, na acepção que a gente acredita. E
ele teve o seu treinamento nitidamente prejudicado, tanto que a nossa pesquisa contemplou que havia uma necessidade reconhecida desse programa de área cirúrgica geral básica de complementar esse treinamento, o que não foi possível por vários fatores que nós conhecemos aqui. E conversando com colegas de outros centros de treinamento, eles têm uma visão muito semelhante. Existe uma possibilidade que as sociedades de especialidade promovam alguns módulos de treinamento, até pode ser um treinamento online, mas certamente vai ser um treinamento teórico. O problema é que esses colegas vão ter a sua capacitação no exercício da prática cirúrgica, né? É uma grande incógnita de qual é a melhor maneira de fazer isso. Certamente quem tem redes de relacionamento mais amplas e privilegiadas vai ter mais facilidade para fazer esse treinamento, mas certamente ele não vai ser democratizado da maneira que a gente gostaria, né? É um grande problema, né? Infelizmente, que eu digo, nós não temos uma solução ainda para esse programa de 2 anos de área básica. A tendência que eu vejo na nossa sociedade é propor, no futuro próximo, que cada especialidade cirúrgica contemple a seleção do seu treinamento imediatamente após a formatura. Então, o indivíduo vai fazer um acesso direto, eu citei aqui, vou usar de novo a urologia. Então, ele no R1 ele já entra num programa de urologia em que ele vai ter um treinamento abrangente, mas ele vai rodar nas áreas de interesse do urologista, que muitas vezes vão contemplar endocrinologia, ginecologia, de uma maneira que não é contemplada atualmente pelos programas de cirurgia geral. Da mesma forma, um residente que opte por cabeça e pescoço, ele vai ter aí 4 anos de trajetória, em que ele vai rodar na endocrinologia também, na cirurgia plástica, em vários estágios aí que eventualmente não seriam tão contemplados numa residência de cirurgia geral. Então, as sociedades de especialidade administrariam os seus programas de residência e o indivíduo teria um treinamento garantido, né, até o final. Não um esquema piramidal que acaba excluindo no meio da formação esses colegas que acabam R2 e não têm a vaga de treinamento na área que eles demandam, né? É uma realidade, né? É uma realidade. Nós fomos no meio de um processo de mudança da formação médica, diversas, não só isso aconteceu na área básica de cirurgia, em outras situações, nós passamos por diversas mudanças em alguns programas, tipo a cirurgia cardiovascular, que passou de área de atuação da cirurgia geral, ela passou para a área de acesso direto, né? E muitas outras. E era uma tendência, né? Para algumas especialidades cirúrgicas, algumas áreas de atuação. Eu creio que, inclusive, a medicina de família e comunidade, a medicina geral, seria geral de família e comunidade, né? Ela passaria por outras situações que nós poderíamos tornar até uma área de atuação de algumas outras especialidades, né? Mas a gente fomos pegos, e eu acho que essa discussão foi grande. No meio da pandemia, fomos também forçados a ter um debate importante, que era a passagem da residência médica para sair do Ministério da Educação para o Ministério da Saúde. Foi outro debate aprofundado, que também nós tivemos que debater bastante na Comissão Nacional, nas nossas comissões estaduais, nas nossas coremes, e um debate maior até no nível entre os ministérios, né, entre o Ministério da Saúde e da Educação, o secretário-geral do Ministério, o secretário de Educação Superior do MEC, que preside a Comissão Estadual. Ele teve uma atuação importante, né, nessa questão, e até até há 2 semanas, bateram o martelo que a residência médica permaneceria no Ministério da Educação, pois, por ser, como a professora Júlia colocou, ainda agora batendo firme, a residência médica é uma pós-graduação. É o padrão ouro de especialização do médico brasileiro,
então, do médico no nosso país. Então, isso nós não devemos abandonar, esses nossos princípios, né? Então, pelo adiantado da hora, que, apesar de começarmos tarde, mesmo assim já extrapolamos alguns minutos aqui, eu gostaria das considerações finais da Júlia, do João Gabriel, da professora Júlia, do João Gabriel e do professor Ramiro também, para nós encerrarmos essa mesa que foi excelente. Começando pela professora Júlia. Eu queria aproveitar, na verdade, esses momentos finais e talvez a presença de estudantes de medicina aqui, né, assistindo a gente, interessados nesse cenário da residência, para também divulgar uma ação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né, da qual eu faço parte, que é os webinários, né, assim como o professor Ramiro citou, né, que vem sendo feito também. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso calendário de webinários e chamar, né, convidar as pessoas. A transmissão é ao vivo pelo YouTube da sociedade, e a gente tem os temas que, na verdade, giram em torno não só da residência, mas mais especificamente do internato, da graduação. É uma parceria também com a ABEM, né? Essa gestão da ABEM está muito ativa e está conseguindo nos apoiar e participar de perto também das atividades na medicina de família e comunidade, junto com a DENEM e a ALASF, que é a Associação de Ligas de Saúde da Família, né? Então, queria aproveitar esses momentos finais para convidar todos para esses debates, para a gente poder aprofundar um pouco isso tudo, não só no cenário da pandemia, mas no cenário geral da formação. Como eu disse, para a gente não arredar o pé do que a gente conquistou e conseguir manter a qualidade e a consistência do nosso trabalho formativo. Era só isso, agradeço muito, prazer em conhecer vocês e até a próxima. O prazer foi nosso. João, seus comentários, João. Certo, professor Jusimar. Meus comentários, né, primeiro gostaria de agradecer essa oportunidade, essa presença, estar em conjunto com a Júlia, com o professor Ramiro também, em torno dessa discussão, desse debate e dessa temática. Né, eu queria reafirmar o protagonismo, né, e o papel que tem dos programas de residência médica, né, em usarem também o papel da universidade, o papel da academia para formular aquele projeto pedagógico do qual se propõe, né. Acho que foi citado aqui as sociedades de especialidade, né, foi citado aqui alguns outros programas de pós-graduação, mas eu entendo ainda a universidade, eu entendo ainda as faculdades como autônomas, né, e definidoras daqueles projetos que elas acreditam, né? Então, reafirmar aqui também da mudança dos modelos de avaliação dos programas de residência, né? E para que a gente possa não só atender aquela demanda que é de formar, qualificar e ter um profissional egresso de excelência, mas como também para a gente contornar todo esse caos que a pandemia trouxe, né? Nos atrasos, na paralisação dos atuais programas de residência, como também na adequação dos programas de residência que estão por vir. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos sua participação, sua brilhante participação, João. Professor Ramiro, suas considerações finais. Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar essa discussão com os colegas aqui. Foi muito bom, muito proveitoso, e gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os colegas cirurgiões gerais e especialistas também que estejam nessa discussão aqui, para se juntarem a nós no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, porque além das questões científicas, né, que contemplam assuntos de interesse de todos os cirurgiões, como qualidade e segurança, mercado de trabalho, questões de defesa profissional, nós temos uma missão também aqui no Colégio Brasileiro de Cirurgiões de aprimorar a educação médica em cirurgia, né?
a nossa estrutura de ensino sempre foi muito hierarquizada, né? E ela tem mudado radicalmente desde o advento da cirurgia minimamente invasiva e do progresso avassalador do conhecimento médico, né? E nós estamos aqui para tentar discutir essas mudanças, tentar aprimorar, e queremos reunir o maior número possível de colegas interessados, né, para implantar, dentro do possível, modificações e aprimoramentos nos nossos sistemas. Reconhecendo que, atualmente, além dos tradicionais universidades, hoje nós temos muitas santas casas, hospitais privados, que estão fornecendo treinamento em cirurgia, e os colegas muitas vezes sentem a necessidade de aprimorar essa atividade. Nós estamos aqui reunidos para tentar encontrar essas soluções sempre. E, mais uma vez, mando um abraço a todos os presentes e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, agradecemos a todos por esperar até agora quase 22 horas, né? Chegamos quase 22 horas, mesmo depois da Assembleia. É uma brilhante mesa, aprendi bastante. Eu acho que as pessoas, os nossos colegas professores, alunos que assistiram também essa mesa, aprenderam bastante. E eu quero agradecer novamente a BEM, a diretoria da BEM, a antiga e a passada, que continua, o professor Nildo. Então, eu encerro a mesa e agradecendo novamente a todos por essa participação brilhante. Gente, então, boa noite.